Mesmo com os meus esforços para me manter acordado, fui apagando lentamente, com aquele ser olhando para mim da cabeceira, como se estivesse esperando ou gostando do que estava vendo. Não sei quanto tempo passei inconsciente, mas ao acordar, estava em uma espécie de quarto. Ainda meio atordoado com tudo o que aconteceu, comecei a tatear minhas costas com as mãos para tentar entender o que haviam feito comigo. Apesar de estarem doloridas, não conseguia sentir nada além de um pequeno furo, que só foi possível de notar porque havia um calombo que doía quando me mexia. Eu sentia frio nesse momento. Lembro claramente que tremia e batia os dentes. Passei a observar o quarto e notei umas ranhuras em uma das paredes, o que era estranho, pois o quarto parecia tão impecável. Cheguei mais perto e percebi que eram letras do alfabeto humano, sendo elas a letra A e a letra W. Não entendi o que significava aquilo, mas percebi que não fora o único a ser colocado naquele lugar. Rapidamente tive uma ideia. Quebrei o zíper da bermuda que eu usava e tentei colocar algumas letras na parede. Após colocar a letra C logo ao lado das letras que eu havia visto, escutei passos. Meu coração gelou na hora, e veio a imagem do ser que havia me torturado. Apavorado, me sentei no canto do quarto. Uma porta se abriu na parede de uma forma que jamais havia visto, e entrou o ser loiro com aquele mesmo olhar. Com ele outra igual, mas aparentemente do sexo oposto, com corpo feminino e cabelos loiros e compridos. Apesar de seus olhos serem terrivelmente assustadores, ela sorriu, o que me causou fortes emoções. Minha consciência sabia de alguma forma que eu não deveria confiar, mas meu corpo queria acreditar que alguém naquele lugar não iria me fazer mal. Nessa altura, eu já não confiava mais em ninguém, então gritei para eles me deixarem em paz. A mulher estranha se aproximou devagar e estendeu as mãos. Com um sorriso, ela virou a cabeça de lado, um gesto que eu havia entendido, mas não quis aceitar. Eu não parava de olhar para o outro ser que ficava ali parado, admirando, como se eu fosse um prêmio ou uma presa que ele havia capturado. Eles não eram muito altos, os dois não deveriam ter nem 1,70 m. A mulher permaneceu na minha frente, então ela voltou e conversou com o outro, algo que eu não conseguia identificar. Era uma língua que eu não entendia. Então o ser masculino se retirou da sala, mas a mulher não. Ela ficou ali parada na minha frente, me observando por algum tempo. Então o outro ser voltou trazendo um dos outros seres cinzas e pequenos, atormentadores. O ser pequeno aproximou-se com a mulher. Os dois se olhavam e aquela voz novamente veio na minha cabeça. Não vamos te fazer mal. Quando ouvi isso, rapidamente respondi que não confiava neles e pedia para me deixarem ir embora. Foi então que a voz tornou a falar, dizendo: você será liberado assim que terminarmos de examiná-lo. Então faça o que te pedimos, que assim você sairá mais rápido daqui. Ouvindo aquilo, me pareceu uma oferta boa, mas eu tinha medo do que eles iriam fazer agora. Eu já estava sentindo muita dor nas costas. Um silêncio momentâneo e novamente a voz respondeu dizendo: eu sou Tarreida, levando a mão ao peito. Queremos apenas amostras do seu DNA, e queremos que você faça alguns procedimentos para podermos te liberar. Na hora entendi que essa seria minha única saída. Calmamente, ela estendeu a mão. Fiquei hesitante por alguns segundos, então peguei sua mão. Era quente, diferente das criaturas cinzas que eram meio geladas. Ao me levantar, ela me guiou até um laboratório. No caminho, tentei observar janelas, mas não havia nenhuma. Procurei por objetos soltos para que eu pudesse pegar, mas nada. Foi então que lembrei do meu celular. Fiquei tão assustado durante todo esse tempo que havia esquecido dele. No entanto, ele não estava comigo. Procurei em meus bolsos e não o encontrava. Passei a me perguntar por onde ele poderia estar. Será que caiu? Será que eles o pegaram? Ao entrar no laboratório, percebi um cadáver aparentemente humano em cima de uma daquelas macas onde eu havia estado. Temendo pela minha vida, comecei a procurar ferramentas ou algo cortante, mas no lugar nada havia para ser usado para me defender, exceto alguns potes de vidro, mas todos tinham material orgânico em seu interior. Não sabia o que eram aquelas coisas. Preferi ficar longe. Chegando em uma sala, notei a presença de uma mulher deitada e amarrada, assim como eu estava. Assustado, observei para verificar se ela estava viva e notei movimentos em seu abdômen. O que me trouxe certo alívio. No entanto, ao ter visto restos mortais de criaturas e um cadáver na sala ao lado, eu temia que algo ruim pudesse acontecer comigo. Me colocaram sentado em uma cadeira de formato estranho.
e um equipamento grande de metal foi posicionado em meu peito, enquanto outro painel com algumas luzes foi colocado sobre minha cabeça. Após me amarrarem, a mulher que estava na maca abriu os olhos e começou a se debater e gritar, pronunciando palavras em uma língua que eu desconhecia, mas que me parecia muito familiar, talvez alemão ou russo. As atenções de Taheida e das pequenas criaturas cinzentas voltaram-se para a mulher. E foi então que vi que eles coletaram sangue dos braços dela. Após injetarem algo nela, a mulher foi ficando cada vez mais sonolenta até que, em torno de 1 ou 2 minutos, ela apagou. Ela foi desamarrada e levada. Então perguntei o que iriam fazer com ela, mas fui ignorado. Taheida se virou para mim, deu um sorriso e começou a observar uma tela que aparentemente mostrava alguma coisa sobre mim, como se fossem ondas cerebrais, algo similar a uma ressonância magnética. Após removerem os equipamentos de mim, me colocaram de pé, e com alguns gestos, eles me pediam para que eu retirasse a minha roupa. No entanto, achei isso muito perturbador, mas retirei a camisa. Eles continuaram fazendo gestos para eu retirar toda a roupa. Taheida, que estava analisando alguns dados, se aproximou de mim e fez o mesmo pedido, mas me neguei a aceitar. Foi então que a voz tornou a falar comigo, dizendo: "Retire suas roupas, precisamos realizar uma incisão." Nesse momento eu havia perdido toda a calma e empurrei Taheida, que caiu de costas no chão. Como as criaturas eram pequenas, eu disparei a correr entre elas. No entanto, antes mesmo que eu chegasse à porta de saída, meu corpo paralisou e uma forte queimação tomou conta de mim. Sentia como se estivesse pegando fogo e me faltava o ar. Então apaguei novamente. Quando acordei, estava novamente em um quarto, mas dessa vez estava com as mãos e os pés amarrados. No mesmo quarto, aquela mulher que eu havia visto estava sentada no chão e chorando. Me virei para o lado para perguntar se ele podia me entender. Rapidamente ela se levantou e começou a falar muito rápido, mas eu não entendia nada do que ela dizia. Ela tentou fazer gestos com as mãos, mas estava tudo confuso. Então, perguntei em inglês as poucas palavras que conhecia, como "What's your name?" E ela respondeu: "My name is Malia." Ela continuou falando muitas coisas em inglês, mas eu não entendia quase nada. Tentei explicar que falava muito pouco, quase nada de inglês, e mencionei que era do Brasil. Enquanto tentávamos nos entender, aquele ser loiro de olhos negros entrou e pegou a mulher pelo braço, arrastando-a com ele. Tentei me levantar, mas senti uma dor terrível na barriga. Lembrei que eles queriam me cortar, e com as mãos amarradas verifiquei o local da dor. Vi uma cicatriz na região pélvica, parecia um corte do tamanho de 5 dedos. O medo tomou conta de mim, e vários pensamentos vieram à mente. Será que eles colocaram algo em mim? Senti uma dor forte na região ao tentar me mexer. Esperei por algum tempo até que Taheida entrasse no quarto com uma das criaturas. Fiquei apavorado. A mulher que antes parecia ser amigável agora tinha um semblante assustador. A criatura se aproximou e ouvi a voz dizendo: "Estamos voltando. Seu papel aqui foi concluído." Desamarraram meus pés e me guiaram de volta ao local onde eu havia chegado no início. Então, eles se afastaram, e acabei despencando de uma altura de mais ou menos 1,5 metros em cima de umas pedras em um trilho de trem. A queda machucou ainda mais minhas costas, que agora sangravam com alguns cortes superficiais. Enquanto uma bola de luz se movia lentamente para o alto, comecei a gritar por ajuda. Mas minha voz estava baixa devido ao impacto e à fraqueza pela fome e sede que sentia. Vendo que meus gritos não adiantariam, me arrastei para o lado até chegar em algumas árvores. Fiquei sentado ali até amanhecer. O lugar era escuro e eu não sabia onde estava. Com o nascer do dia, fui acordado por alguns trabalhadores que vestiam um macacão laranja e tinham ferramentas como marretas. Eles me perguntaram se eu estava bem, e ao acordar, lágrimas escorreram do meu rosto aliviado por encontrar pessoas. Eles rapidamente me desamarraram e me questionaram o que havia acontecido comigo. Quando comecei a falar, fui interrompido por um deles que questionou se alguém me amarrou e me jogou nos trilhos. Respondi que não, que eu havia sido sequestrado por seres de outro planeta e me abandonaram ali naquela noite. Confusos, eles chamaram a empresa pelo rádio, e um carro veio rapidamente até o local. Após contar o que havia acontecido, mesmo com os olhares de desconfiança, reafirmei meu relato. A polícia foi acionada juntamente com a ambulância, que me levou para exames.
Foram constatadas uma coleta de medula espinhal e uma cirurgia feita na região pélvica. Após alguns dias internado, em observação e passando por episódios de febre e mal-estar, fui liberado para prestar mais depoimentos à polícia. Nessa altura, já tinha a fama de louco, e as pessoas riam de mim. Decidi me calar e não tocar mais no assunto, convivendo com medos e receios de sair à noite. Com o tempo, fui deixando tudo isso de lado, até que em 2023, tive a ideia de relatar tudo isso em vídeo e compartilhar minhas experiências.